Olá, meus queridos alunos da Central do Enem. Eu sou o professor Guara, professor de História, e hoje a nossa aula será sobre a Revolução Francesa, não é? Estamos aí nesse processo de estudos com os demais professores sobre a questão da crise do sistema colonial, o processo de emancipação das colônias. Nós vamos falar aqui sobre a influência do iluminismo, que foi aula dada na aula passada para vocês, e hoje eu vou falar da influência direta que o iluminismo vai ter na Europa do século XVIII. E a primeira influência que a gente percebe são a questão da independência das 13 colônias inglesas, que a gente vai falar depois, e as tais revoluções burguesas do século XVIII. A principal revolução burguesa do século XVIII, que eu posso destacar para você, é a chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa, logo de cara, ela significou a transição do feudalismo para o capitalismo, a consolidação da burguesia que vai agora finalmente ascender ao poder político, deslocando das relações de poder de mando a aristocracia e também ampliando os privilégios que eram somente da classe aristocrática para uma boa parte da população de então, o que a gente vai chamar de aquisição ou conquista de direitos. A Revolução Francesa ela data de 1887, quando começa um processo de crise do antigo regime. E aí nós vamos ter as chamadas mudança da opinião pública. O rei, como você sabe, nós já falamos isso aqui, ele tinha o poder absoluto. Não é? Além do poder absoluto, nós temos o poder de mando na economia, através do mercantilismo, e a igreja, ou a religião, ela estava muito próxima da questão das decisões de Estado. Então você tem ainda a manutenção de uma estrutura feudal. E a sociedade francesa, naquele momento de início da crise desse sistema absolutista, ela estava dividida em estados. Não havia mobilidade social nesta sociedade, as relações eram ainda mantidas no regime servil, e aí você tem como categorias de pessoas, vamos assim dizer, constituídas dentro de um estamento. O primeiro estado, constituído pelo clero, o segundo estado, constituído pela nobreza, e o terceiro estado, este era constituído pela burguesia. Esta sim começa a ter, vamos assim dizer, a consciência de seu papel na sociedade, os trabalhadores urbanos, e aí os artesãos, e aí os burocratas, os funcionários, os militares, os camponeses e outros setores sociais que eram excluídos dentro da sociedade francesa. Esse terceiro estado, como você está observando no texto, ele sustentava com seus impostos toda a máquina estatal. E aí a questão da sustentação desta sociedade de estamentos, né? Este terceiro estado, com seus impostos, ele bancava, vamos assim dizer, todos os privilégios da nobreza e bancava também o clero, a partir do pagamento de tributos, impostos e do dízimo e ofertas dado à igreja. A miséria, então, atingia a população pobre dos estados mais ricos da Europa. Neste caso, a França era um estado nacional rico, no entanto, a maioria da sua população vivia na miséria. Cito agora um dos principais fatores da crise pela qual a França absolutista passava a partir do final do século XVIII. Primeiro, o terceiro estado era excluído politicamente. O terceiro estado, apesar de ser a maioria da população, não tinha representação política dentro da Assembleia. Causas financeiras também vão ser fatores que marcam a crise do Estado francês, um déficit público muito grande, a má administração da máquina administrativa, os reis incompetentes, vamos assim colocar, a guerra de independência dos Estados Unidos, na qual a França se envolveu, posto que ela era inimiga natural da Inglaterra. Então era vantajoso para a França apoiar as 13 colônias para se separarem da Inglaterra e aí enfraquecer economicamente a Inglaterra. Isso era bom para os franceses, daí eles ingressarem ao lado das 13 colônias na Guerra de Independência, que ocorreu de 1776 a 1783, aqui na chamada América do Norte. Razões econômicas estruturais, como a crise agrícola pela qual a França passava, isso gerava falta de alimentos, no seu desdobramento, logicamente, fome graçando dentro da sociedade francesa. O colapso dessa crise dá-se a partir de 1787. Então, quando nós temos o estouro da crise na França, Luís XVI recorre ao chamado leito de justiça,
onde ele pediu empréstimo para a correção da situação e o déficit do Estado francês, que foi negado pelo parlamento sob acusação de ilegalidade que o parlamento acusa o rei naquele momento, Luís XVI. Luís XVI, então, ele diz, é legal porque eu quero. Por que ele diz isso? Porque o estado de mando, nesse momento na França, é o poder absoluto do rei. Ou seja, o rei concentra na sua mão o poder de mando. É o poder absoluto. Então ele diz, olha, é legal porque eu estou determinando, eu sou o rei. Não é? Então, nesse aspecto, vocês têm que ceder ao meu pedido. Ocorre, então, a convocação dos Estados Gerais, a pedido do próprio parlamento, o rei aceita isso. Nós vamos ter um desagrado dos membros do terceiro Estado, que não vão poder participar das eleições. O governo vai pedir que as eleições, o voto seja feito por Estado. Então, o primeiro Estado era o clero, o segundo Estado a nobreza, o terceiro Estado era composto pela maioria da população, sem muita representatividade na Assembleia. Então, o que é que você tem? Você tem um colapso, uma crise entre o governo e os parlamentares. E isso vai gerar um processo de solicitação dentro da Assembleia pelo terceiro Estado, que seria o voto individual. Se fosse por Estado, seria 2-1. Voto individual, como o terceiro Estado tinha a maioria dentro do parlamento, então a maioria seria do terceiro Estado, o que desagradava, logicamente, ao poder de mando naquele momento. Daí você vai ter um processo de cisão entre a Assembleia e o rei, e aí então nós teríamos o apogeu desse processo de colapso, gerando então a grande revolução na França. Na próxima aula nós vamos prosseguir com este assunto para você, discutindo, não é, além desses fatores, agora os desdobramentos da Revolução Francesa, e vamos dividi-la em fases para que você entenda melhor esse processo na França. Eu sou o professor Guara e te espero na próxima aula.